Olá, nós somos o Grupo 4, composto por Gabriel Lopes, Elisa Costa, Lucas Menegato, Ana Reis e Ana Vasconcelos. Antes de falarmos sobre as prerrogativas da administração, traremos aqui 5 das principais novidades da nova lei de licitações no âmbito dos contratos administrativos. Obviamente, nosso intuito não é esgotar essas inovações, porque são inúmeras, porém elencamos autores como Nibiru, Vitor Amorim, O'Hara e outros artigos devidamente referenciados ao fim do trabalho, para congregar aquelas que são mais recorrentemente citadas. A primeira é a possibilidade da administração declarar a nulidade dos contratos apenas em caso de interesse público, mesmo que exista uma cláusula elevada de nulidade, avaliando aspectos sociais, econômicos, ambientais, dentre outros. Uma outra alteração muito importante é a matriz de risco, porque ela aloca melhor o risco entre as partes, trazendo maior segurança jurídica para ambos, além de poder prever situações futuras incertas que, caso ocorram, prejudicarão a execução do contrato. Uma outra alteração importante são as novas hipóteses de extinção contratual, como, por exemplo, em caso de não obtenção a tempo do licenciamento ambiental e não liberação de áreas para desapropriação. Uma outra alteração que veio nessa nova lei, segundo o relator, foi incluída para diminuir a quantidade de obras inacabadas no país, é uma previsão mais expressa e detalhada acerca do seguro-garantia. Agora, em obras de grande vulto, desde o momento do edital, a administração poderá prever o seguro-garantia de até 30% do valor, para que, caso a execução do contrato, por conseguinte a obra esteja inacabada, a seguradora poderá cobrir essa situação. E, por fim, uma alteração substancial que vem coadunar aí nosso direito administrativo com as tendências internacionais e até outros ramos do nosso direito é a possibilidade de mediação de conflitos no âmbito do contrato administrativo, que pode ocorrer por conciliação, arbitragem, dentre outros. Existem outras mudanças, como alterações nas vigências dos prazos contratuais, possibilidade de remuneração variável de acordo com o desempenho. Existem várias outras. O importante é destacar firmemente que todas essas alterações vieram para trazer uma maior eficiência e possibilidade de governança aos contratos administrativos. Hoje iremos analisar o artigo 104 da nova lei de licitações, que prevê cláusulas exorbitantes, ou seja, prerrogativas da administração no contrato administrativo, para melhor propiciar essa materialização do interesse público, que é uma função da administração. Assim, é possível perceber no inciso 1º desse artigo que há a possibilidade da administração ela proceder unilateralmente com a modificação do contrato. E, claro, sempre observando os direitos do contratado e que haja uma justificativa para isso. Então, Irene O'Hara, por exemplo, vai ponderar que essas modificações elas se relacionam às cláusulas do objeto, relacionadas, ou seja, ao objeto e ao modo de execução. Lógico que não pode modificar o objeto por si só. E, além disso, não poderia também modificar cláusulas econômico-financeiras sem o consentimento do contratado. Assim, o artigo 124 da nova lei de licitações ele vai trazer as hipóteses taxativas para essas modificações, que podem ser tanto quantitativas, ou seja, relacionadas ao valor do contrato, sempre observando os limites do artigo 125, ou qualitativas, por exemplo, uma modificação no projeto para melhor adequação aos objetivos da administração. Em face a isso, é preciso apenas estabelecer que a doutrina tem uma grande divergência se esses limites legais previstos no artigo 125, eles devem ser observados apenas nas hipóteses quantitativas ou também nas qualitativas. Irene O'Hara, por exemplo, ela entende que vai ser apenas nas quantitativas. E apenas para finalizar esse assunto, é importante a gente ressaltar aqui que qualquer alteração, modificação unilateral, ela deve ser precedida de uma revisão nas cláusulas econômico-financeiras de forma a propiciar um equilíbrio entre isso. Porque o encargo assumido pelo contratado, ele não pode ser maior ou menor que a contraprestação que ele vai possuir em relação a isso. Além disso, o inciso 2º do artigo 104, conjugado com o artigo 138 da nova lei de licitações, ele vai prever a possibilidade de administração, quando o descumprimento contratual não decorra da própria culpa da administração, ela proceder unilateralmente com a extinção do contrato, mas, claro, devendo sempre haver uma fundamentação e um respeito à ampla defesa e ao contraditório. E, assim, o artigo 137, ele vai trazer justamente hipóteses taxativas em que a administração ela pode fazer essa extinção unilateral, por exemplo, no caso de decretação de falência do contratado, então existindo múltiplas razões para tanto. Então, é apenas interessante ponderar aqui que, em decorrência disso, o artigo 139 da nova lei, ela vai trazer possibilidades do que a administração ela pode fazer após proceder com a extinção unilateral do contrato. Por exemplo, ela pode assumir o objeto do contrato, mas conforme Irene O'Hara pondera, isso seria de discricionariedade da própria administração. Ainda segundo o artigo 104 da lei, os incisos 3 e 4 garantem à administração as prerrogativas de, em relação ao contrato, fiscalizar sua execução e aplicar sanções motivadas por sua inexecução total ou parcial. Como o contrato administrativo tem por finalidade a consecução de interesses públicos, é obrigatório que a sua execução seja acompanhada e fiscalizada por representantes da administração pública,
ou por um terceiro determinado e com compromisso de veracidade e confidencialidade. Entretanto, sua presença não exclui ou reduz a responsabilidade do contratado. O contratado deverá manter preposto no local da obra para representá-lo na execução do contrato, sendo sua obrigação reparar os vícios resultantes de sua execução. Caso não seja atendido esses requisitos, constituirá motivo para a extinção do contrato, e apenas o contratado será responsável por encargos trabalhistas, previdenciários e entre outros, sendo a administração pública não subsidiariamente responsável por seu pagamento, a não ser que se trate de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, se comprovada a falha de fiscalização da administração pública. Aí, nesse caso, pode responder subsidiariamente. É prerrogativa do poder público a aplicação de sanções, desde que seja garantida a prévia defesa através do devido processo administrativo com contraditório e ampla defesa. O artigo 155 dá exemplos fáticos que possibilitam a aplicação de sanções, que são em execução parcial ou total do contrato, não entrega de documentação solicitada, causar o retardamento da execução sem motivo, apresentar declaração ou documentação falsa, fraudar licitação, dentre outros. São modalidades de sanção: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar por até 3 anos, declaração de idoneidade para licitar ou contratar dentre 3 a 6 anos. As sanções de advertência, impedimento de licitar e declaração de idoneidade podem ser aplicadas juntamente com multa, mas não entre si. Há ainda a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, se a empresa for utilizada com abuso de direito para facilitar a prática de ilícitos. O processo de responsabilização será instaurado para sanções mais graves e terá a instauração de comissão composta de 2 ou mais servidores instáveis, e eles intimarão o licitante para, no prazo de 15 dias, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. Em seguida, tem-se no inciso 5º a ocupação provisória de móveis, imóveis, pessoal e serviços, como prerrogativa da administração. A hipótese da letra A visa garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais, independente de vigência contratual, tendo em vista sua essencialidade e interesse público, como atividades de assistência à saúde e à segurança pública. Rony Lopes da Torre ressalta a relação da prerrogativa com o princípio da continuidade dos serviços prestados pelo poder público. De acordo com Marçal Justin Filho, o bem ocupado deve ser bem físico e privado. Não pode ocorrer quando a natureza da necessidade pública exclui a possibilidade de restituição, e em situações não emergenciais. Ainda de acordo com o jurista, deve ser uma ocupação de caráter transitório, visando desde logo a restituição. Já a segunda hipótese de ocupação, para cautelar a apuração administrativa de faltas contratuais, é vista como inconstitucional pela doutrina. Segundo Justin Filho, o Instituto viola o devido processo legal, pois não está presente nenhuma justificativa razoável para o seu emprego, uma vez que o sistema de justiça é capaz de dar o provimento adequado e necessário ao acautelamento da produção de provas. Ressalta-se o artigo 117, que prevê a designação de um fiscal para acompanhamento de determinados contratos de risco, demonstrando que a própria lei tem mecanismos eficientes para a fiscalização de eventuais falhas na execução do contrato. Em ambos os casos, a administração responde pelos excessos cometidos, assegurado ao contratado a indenização pelos prejuízos comprovados. O parágrafo 1º, por sua vez, estabelece que, quando a alteração contratual envolve cláusulas econômico-financeiras, é impossível a alteração unilateral. Nesse sentido, Luiz Eduardo Altenburg diz que a intangibilidade das cláusulas econômicas e financeiras do contrato decorre das repercussões substanciais que as possibilidades de alterações bilaterais, previstas no artigo 124, inciso 2º, trazem. Por isso, o contratado não pode ser compelido a persistir na execução de contrato em condições econômico-financeiras diversas das estipuladas. Em um panorama geral, podemos afirmar que a essência da
da antiga lei no âmbito das prerrogativas da administração, sobretudo na redação do artigo 104, se manteve. Contudo, a nova lei apresentou várias alterações na extensão e nos limites das prerrogativas da administração, inovando em alguns aspectos. Assim, abordaremos o que o tema renovou ou reproduziu em relação à legislação pretérita. De início, salientamos a arte crítica apresentada pela autora Irene Nohara no que diz respeito à cláusula da alteração unilateral. Isso porque, segundo a jurista, a nova lei não foi deliberativa no debate relacionado aos limites da previsão, que assegura as alterações unilaterais. Dado que a nova lei não apresenta as exceções de maneira cristalina, isso pode gerar uma polêmica na interpretação quanto aos limites. Por outro lado, diferentemente da 866, a nova lei apresenta expressamente que as alterações unilaterais não podem alterar o objeto da contratação, como previsto no artigo 126. Já no âmbito da cláusula da extinção unilateral, vale destacar que a expressão utilizada mudou, uma vez que na antiga lei usava-se a expressão rescisão ao invés de extinção, o que muitas vezes acarretava problemas na compreensão de determinados atos administrativos. Além disso, é necessário abordar como um ponto de importante inovação da nova lei a também possibilidade de um contratado extinguir unilateralmente o contrato, como previsto no artigo 137 da Lei 14.133. Ainda, a nova lei aponta uma novidade quanto à sanção administrativa, visto que, segundo a autora, ela apresenta-se de forma mais minuciosa e detalhista, por exemplo, quanto à aplicação das sanções, principalmente ao expressar no artigo 156 um elenco mais claro de atos ilícitos que acarretam a sanção administrativa, além de trazer outras alterações como a previsão de um prazo máximo de sanção, e inovar com a sanção de suspensão e a sanção de impedimento de incitar e contratar, o que corrobora uma melhor segurança jurídica no exercício da prerrogativa da função sancionatória do Estado. Por fim, sobre as disposições concernentes às prerrogativas da administração, é possível afirmar que os autores fazem ponderações acerca de sua aplicação quanto a seus pontos positivos ou negativos. Isso porque, para alguns autores, as prerrogativas não devem ser aplicadas em quaisquer contextos, o que significa, portanto, que pode haver na nova lei uma tendência de relativizar a aplicação da prerrogativa no caso concreto, em detrimento da antiga. Além disso, é importante citar também que, para a autora Irene Nohara, a inclusão da matriz de riscos pode influenciar no tratamento das prerrogativas contratuais, principalmente no âmbito do exercício das cláusulas exorbitantes. Esse é o trabalho apresentado pelo Grupo 4. Obrigada.